queridos irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula da nossa escola bíblica virtual. Agora com uma nova série de estudos, nós teremos 9 lições, serão 9 videoaulas, com o seguinte tema geral: Reconstruindo um Novo Tempo, lições no livro de Neemias. Então, nós vamos, a partir de hoje, estudarmos o livro de Neemias. É um dos livros históricos lá do Antigo Testamento. É um livro que traz lições muito preciosas para este momento em que estamos vivendo essa nova realidade, esse novo normal, não apenas no Brasil, no mundo todo. E certamente Deus tem na sua palavra orientações, consolações, disciplinas para nós, o seu povo, nesse tempo novo, nessa nova realidade. Uma realidade, aprendemos a reconstruir relações, vínculos, realidades dentro desse novo normal. E a palavra de Deus certamente sempre traz bons encaminhamentos, boas reflexões para nós nesse momento. E então vamos estudar o livro de Neemias, reconstruindo um novo tempo. E a primeira lição nossa é uma introdução ao livro de Neemias. Para essa primeira lição aqui, nós estamos como fontes, temos buscado auxílio no manual Vida Nova, edição de 2001, e também o livro Sofrimento e Esperança no Exílio, História e Teologia do Povo de Deus no século VI a.C., de Milton Schwantz, da editora Oikos, 2009. O Manual Bíblico Vida Nova, tá, irmãos? Editora Vida Nova. Então, essas duas obras aí deram boa cooperação para nós nessa primeira lição, que é a introdução ao livro de Neemias. Então, vamos primeiramente vermos aqui o primeiro ponto da nossa lição, antecedentes bíblicos. Vamos entender o que aconteceu na história do povo de Deus, tendo a Bíblia como a nossa base, até chegarmos ao livro de Neemias. Então, vamos aí. Antecedentes bíblicos. Após longo período em Canaã, desde a sua conquista e divisão das terras, entre altos e baixos em sua fidelidade ao Senhor, das gerações que sucederam o líder Josué, as tribos de Israel viveram sob as lideranças ocasionais dos juízes, sendo o último deles o profeta Samuel. Então, quando o povo sai do Egito e Moisés ali se despede do povo, a gente vê isso lá no livro de Deuteronômio, ele vê a terra prometida, mas não entra. Quem vai entrar na terra prometida é uma nova geração, e daquela geração antiga que saiu do Egito, só Josué, que é o líder, comandando o povo de Deus, e Caleb. Então nós vamos ver que eles vão entrar na terra prometida, eles vão dominar, tomar posse daquela terra, dividir aquela terra entre as tribos e assumir o seu lugar, Então, chega um determinado momento, quando Josué já morre e a geração dele também toda vai embora, um povo novo veio. A palavra de Deus diz que eles não conheceram o Senhor. Então é um povo que começa a viver uma relação de altos e baixos com Deus. Ora eles estão apegados a Deus, ora eles estão distantes de Deus, se envolvem com os povos da região, com a idolatria. E aí o que acontece? Deus envia os inimigos para imprimir disciplina no povo dele, no seu povo, o povo de Deus. Aí o povo se arrepende, clama, e Deus levanta os juízes. E esses juízes foram homens e uma mulher, que foram levantados por Deus no Espírito do Senhor para trazer libertação e correção nos caminhos do povo de Deus. O último desses juízes foi o profeta Samuel. Nós vemos relatado a sua vida ali no primeiro livro de Samuel, ali no início. E no primeiro livro de Samuel também nós vamos ver a transição desse período dos juízes para o período seguinte da história de Israel, que é a monarquia. Então a monarquia inicia em Israel no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, sendo Saul ungido seu primeiro rei através de Samuel.
Mas a gente conhece a história de Saul, né? Saul deu umas pisadas feias na bola, né? Então, após Deus rejeitar Saul como rei, nós vemos isso em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, Samuel vai até a região de Belém, na casa de Jessé, e vai ungir Davi como rei de Israel. Isso no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Porém, Davi não assumiu imediatamente o trono, né? Ele só foi assumir o trono de Israel na cidade de Hebrom, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 2, logo depois que Saul morre em batalha, que nós vemos relatado a morte de Saul no primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Então veja que transcorreu muito tempo até que Davi, já tendo sido ungido por Deus, rei de Israel, tomar o trono, né, assumir o trono de Israel. Em contraposição a Adonias, filho mais velho de Davi, e sob a influência do profeta Natã e de sua esposa Batseba, já ali no finzinho da sua vida, Davi ordena a unção de Salomão como novo rei de Israel. Adonias era o filho mais velho. Davi teve muitos filhos e ele queria assumir o reino. Mas já até tinha assumido, né? Davi estava mal, já estava no fim da vida. Mas aí Natã foi procurar Davi e usando ali da vida de Batseba, que era a esposa de Davi, eles conseguem convencer Davi a mandar ungir Salomão, que era filho de Batseba, como novo rei de Israel. Salomão, o reinado foi marcado pela ausência de guerras, né? Guerras que houve durante os 40 anos do reinado de Davi. Salomão não teve guerra, Salomão fez acordos comerciais, muitos desses acordos eram ratificados com casamentos com nações idólatras, e essas mulheres de Salomão vieram viver em Jerusalém com a sua idolatria, e Salomão acabou cedendo. Isso trouxe tristeza para o Senhor, e aí Deus, através do profeta Aías, ele dá a palavra de que haveria a divisão do reino. E o reino não seria dividido durante o reinado de Salomão, mas no reinado do seu filho. Então, logo que Salomão morre, o filho Roboão assume o trono, né? E com o cumprimento dessa profecia de Aías, que a gente vê essa profecia no capítulo 11 do primeiro livro de Reis, a divisão do reino, né? E a gente vê essa divisão em 1 Reis capítulo 12, e aí você passa a ter dois reinos do povo de Deus, né? Há uma divisão do povo de Deus. O reino do sul, cuja capital era Jerusalém, cujo primeiro rei era ele mesmo, Roboão, né? E esse reino, o reino do sul, ou o reino de Judá, ele envolvia a tribo de Judá, que era um território grande, e um pequenininho, que era a tribo de Benjamim. E a outra divisão, cujo rei foi Jeroboão, um dos causadores aí, dos envolvidos na divisão do reino, o reino do norte, ou o reino de Israel, que abarcava as demais 10 tribos. Futuramente foi construída a cidade de Samaria, que passou a ser a capital do seu reino, né? E Roboão o seu rei, né? Desde o início, o reino do norte mostrou-se comprometido com a idolatria. A gente vê isso lá em 1 Reis, capítulo 12, 28, quando Jeroboão faz os bezerros de ouro, né? Em todos os reinados a gente vê marcada a idolatria, né? E esse reino do norte veio a ser aniquilado pelos assírios no ano de 722 a.C., com a destruição da sua capital Samaria. A gente vê relatado isso lá em 2 Reis 17. O rei de Israel naquela época era Oséias. Continuando a nossa aula, né? Mesmo que seguindo a linhagem davídica, né? Então o reino do sul é marcado por reis, todos eles descendentes de Davi, o que não aconteceu no reino do norte, né? No reino do norte houve muito golpe de estado, assassinatos, e não eram da linhagem de Davi, só no reino do sul, né? Então, mesmo que seguindo a linhagem davídica,
E posteriormente, mesmo com as reformas religiosas implementadas pelos reis Ezequias e Josias, o Reino do Sul também esteve envolvido com a idolatria. Esse era um problema, meus irmãos, que não surge com a monarquia. Esse problema já existia no tempo dos juízes, lembra? Eles tinham um problema com os povos da região, de se envolver com os povos da região, com a idolatria aí, e sempre esse foi o problema, né? Isso vai culminar com o exílio, nós vamos chegar lá daqui a pouco, né? Então, também no Reino do Sul a idolatria esteve presente, né? Os babilônios, com Nabucodonosor, dominaram sobre o Egito e a Síria no ano de 605 a.C. E a partir desse momento começaram também a subjugar o reino de Judá. Lembra, o reino do norte não existe mais. Os assírios invadiram, destruíram, levaram os israelitas para viver em outras regiões, trouxeram outros povos para aquela região. O povo samaritano é o povo que surge naquela região ali onde era o reino do norte. E agora no reino do sul também está acontecendo esse problema, né? Só que agora a invasão vem pelos babilônios, né? Já não é mais o reino da Assíria, o Império Assírio, o Império Poderoso, agora é o Império Babilônico. E Nabucodonosor é o imperador babilônico e ele vai subjugar a Assíria, vai também subjugar mais ao sul o Egito, né? E vai começar a fazer pressão em cima de Judá. E desde os reinados de Jeoaquim, que se sujeitou à vassalagem, isso é, ser submisso ao Império Babilônico entre os anos 605 e 602 a.C., também durante o reinado de seu filho Joaquim, mas ambos, em determinado momento, se insurgiram em rebelião contra Nabucodonosor, né? Rebeliões que foram sufocadas no seu devido tempo, e a gente vê isso lá em 2 Reis, capítulo 24. E nesse período aí, tanto de Jeoaquim quanto do seu filho Joaquim, Nabucodonosor cercou Jerusalém, depois Joaquim, né, e saqueou o templo e o palácio, e levou exilados a família real e também pessoas importantes do reino. Então já começou a haver uma deportação de exilados para a Babilônia antes mesmo da destruição do Reino do Sul. Nabucodonosor, posteriormente, tirando Joaquim, nomeou Matanias, que era tio de Joaquim, também da descendência de Davi, né? Nomeou ele rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. E ele ali reinou do ano de 597 a 586 a.C. Lá em 2 Reis, capítulo 25, Zedequias comanda uma rebelião contra os babilônios. Então, lembra, Jeoaquim se rebelou, o filho dele Joaquim se rebelou, e agora Zedequias, que foi posto pelo próprio Nabucodonosor, também vai se rebelar no ano de 588 a.C., né? Faltando 2 anos para terminar o seu reinado, ele vai se rebelar, mas ele acaba sendo subjugado, né? Ele é levado cativo para Ribla, uma cidade que não ficava ali em Judá, já ficava na região da Babilônia, e antes de ter seus olhos vazados, ele viu seus filhos serem executados na frente dele, né? A última imagem que ele vê é dos babilônios matando seus filhos, e aí ele é levado cativo para a Babilônia, né? Jerusalém então vai ser invadida, depois de haver um cerco ali, ela vai ser invadida e vai ser incendiada, né? Também vão ser confiscados os utensílios do templo nessa época. Aí, depois Nabucodonosor nomeia Gedalias governador, mas ele foi assassinado por um levante ali do povo judeu, né? Um levante antibabilônico, e logo após também houve uma fuga maciça de judeus para o Egito. Então veja, essa era a situação
de Judá nessa época, do povo de Deus, né? Então, aí, Judá deixa de ser monarquia e vai se tornar mais uma das províncias do Império Babilônico, né? Então, e Judá foi severamente devastado, o Reino do Sul foi severamente devastado e despovoado no século VI a.C. Então veja, era uma prática dos dominadores da época devastar a terra mesmo, né? Os assírios fizeram isso com o Reino do Norte, agora os babilônios fazem no Reino do Sul, né? E o que acontece aí com essa devastação, com esse despovoamento do Reino de Judá? Milhares de homens foram deportados, a gente vê isso lá em 2 Reis, capítulo 24, 14 e 16, 18 mil homens, né, sem contar as famílias. Além dos deportados, milhares morreram nas batalhas, ou morreram de fome, ou morreram por causa das doenças, né? Muitos outros fugiram, né, como houve aquela fuga maciça para o Egito, e ainda outros foram executados. Então, segundo estimativas arqueológicas, a população de Judá, antes de acontecer o exílio, né, antes dos babilônios invadirem ali, destruírem tudo, a população de Judá girava em torno de 200 mil a 300 mil habitantes, né? Era até menor que a população aqui da nossa cidade, Bauru, né? Mas era uma população considerável para os tempos antigos, né? Após o exílio, quando o exílio termina, 70 anos depois, essa população era de apenas 150 mil. Olha como a tática dos dominadores funcionava, né? E há quem diga que esse número era ainda menor do que isso daí, que esses 150 mil. Então veja, né? Que situação, né? Segundo Esdras 2, capítulo 64, 42.360 judeus voltaram quando o reino medo-persa dominou sobre a Babilônia, e aí começou a ter os primeiros levantes da vinda, né, dos judeus retornando para Jerusalém, para Judá. Segundo Esdras, foram 42.360 que voltaram, mas muitos não voltaram. Muitos judeus que foram para a Babilônia, para o exílio, acabaram ficando por lá mesmo, né? Aos poucos, os judeus foram voltando, mas as condições elas eram muito precárias, especialmente porque também outros povos inimigos estavam na região, né? Como os edomitas. Então, o sul de Judá estava dominado pelos edomitas. Então, era ali uma pedra no sapato, né? Havia muita dificuldade. Já lá na Babilônia, né, com exceção do rei Zedequias, que ficou em cativeiro, e juntamente com a sua família, né, que estavam confinados, muitos outros judeus foram abandonados à pobreza. Mas conforme o tempo foi passando, eles foram assimilando a situação e foram se ajustando na nova realidade. Muitos foram se estabelecendo na terra, né? E gozavam de liberdade para viver nas comunidades, né? Nas vilas, nas aldeias, para dedicar-se também à agricultura e ao comércio. E por desfrutar de certo bem-estar econômico e com certa liberdade, né? Considerando as condições precárias de Judá, é certo que muitos não retornaram do exílio. Então era muito melhor ficar lá na Babilônia do que retornar para Judá e encarar a situação precária que estava lá. Continuando, né? O período chamado exílio babilônio durou 70 anos, né? Então tem um autor aqui, o Milton Schwantz, né? Segundo Milton Schwantz, o que é o exílio? Exílio é estar, né? Estar em exílio é estar fora dos direitos básicos da vida. Ele faz uma leitura bem social do que seria exílio. Então, exílio para ele é estar fora dos direitos básicos da vida. E ainda segundo o autor, na Bíblia, exílio não é só a deportação ou fuga para uma terra estranha. É também a opressão e a vida indigna na própria terra, no país em que se nasce. Por quê? Porque muitos foram
para a Babilônia, mas a grande maioria do povo ficou lá em Judá, eles não foram. Quem que foi? Nobreza, militares, pessoas influentes, pessoas importantes. O povo simples, o povo humilde, o povo incapaz de se organizar como nação, ficou em Judá à mercê dos povos vizinhos. Então era um povo que não tinha capacidade para se organizar e se restabelecer na sua própria terra. Então a situação deles era de muita miséria, muita precariedade, né? Portanto, independentemente de se estar em outro país ou na própria terra, exílio é a condição de miséria em que se vive, o que é percebido logo no início do livro de Neemias. Quando a gente lê o livro de Neemias, né, que é o livro que nós vamos estudar, a gente vê Neemias capítulo 1, versos 2 e 3. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Então a situação era muito precária, a situação era muito difícil e são esses os fatos, é essa situação que envolve aqui o livro de Esdras, que a gente não vai estudar, e o livro de Neemias, né? Então vamos entrar já no livro de Neemias aqui nessa introdução. A gente fez essa abordagem bíblico-histórica para a gente entender a situação do exílio, né? O que antecede o exílio, por que o exílio aconteceu? O exílio aconteceu justamente porque Deus estava punindo o seu povo por causa da idolatria, que não veio da época da monarquia, isso já vinha desde a época lá dos juízes, você viu isso, e agora, após o exílio terminar, quando os medo-persas dominam sobre a Babilônia e começam a fazer com que os judeus tenham a liberdade de retornar para a sua terra, reconstruir a sua vida lá, as dificuldades que nós veremos para a reconstrução de um novo tempo, né? A reconstrução de um novo tempo para nós, na realidade que nós estamos vivendo, né? Nós já estamos aí, nós estamos agora no mês de agosto, meados do mês de agosto, nós estamos desde março em quarentena, vai e volta, melhora as fases, mas a gente vai ter que reaprender a viver, porque parece que uma nova ordem mundial está tomando forma. Então, como que nós, pessoas, como que nós, povo de Deus, vamos viver nessa nova ordem, vamos viver nessa nova realidade? O povo de Israel viveu isso durante várias vezes, é um povo que tem existência milenar, né? E a gente aprende na Bíblia o que o Senhor, o Deus desse povo fez, né? Então, vamos lá, o livro de Neemias. O livro de Neemias recebeu o nome de seu personagem principal. Alguns estudiosos acreditam que Esdras e Neemias formava a segunda parte de uma história maior, conhecida como História do Cronista, que iniciava com os livros de 1º e 2º Crônicas, né? Na Bíblia hebraica, não tem primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, não tem primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, não tem primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Tem o livro de Samuel, tem o livro de Reis, tem o livro de Crônicas. E nessa sequência, o livro de Crônicas, que envolve o primeiro e segundo livro da nossa Bíblia cristã, na sequência cronológica vindo Esdras e Neemias, eles formavam um conjunto literário chamado História do Cronista. Por quê? Ele relata a história da monarquia, né, Crônicas, para o povo que agora está voltando do exílio. E relata também a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, nos relatos de Esdras e Neemias, né? A maior parte do livro é formada pelas memórias de Neemias escritas na primeira pessoa.
Ele está relatando, é como se fosse um diário de bordo, ele vai relatando tudo o que está acontecendo, né? O ministério de Esdras é relatado já na terceira pessoa. E a data da conclusão de Esdras, Neemias, né, essa unidade literária, o livro de Esdras e Neemias como um todo, ela é anterior ao ano de 400 antes de Cristo. Qual é o tema? Qual é a temática do livro de Neemias, né? Então a gente poderia colocar assim nessa frase, né, nessa sentença. Deus cercou e protegeu seu povo com as muralhas que Neemias reconstruiu e com a lei que Esdras restabeleceu. Então, olha que interessante, né? Deus é o responsável, né? Usando as pessoas de Esdras e Neemias de reconstruir não apenas a cidade, mas a própria identidade do povo em cima da lei de Deus. Qual o propósito e a teologia do livro de Neemias, né? Neemias continua a história da comunidade do povo de Deus restaurada. O livro continua o tema da adoração, que permeia tanto o livro das crônicas quanto o livro de Esdras. Deus é o Deus dos céus, que, por ser o Criador do universo, é grande e temível. Mas Deus não é apenas temível em poder, Deus também é descrito como um Deus que, com inabalável na sua aliança com o seu povo, tratou Israel com fidelidade por causa da sua eleição. Então esse Deus criador, ele escolheu Israel, ele elegeu Israel, e porque ele é fiel, ele não volta atrás, né? A aliança que ele fez, ele mantém em pé, né? Deus é suficiente para fazer cumprir os seus propósitos. A oração é a alavanca que faz Deus agir em favor de Israel. As orações de Neemias pontuam a narrativa com invocações de bênção divina ou de maldições contra a oposição perversa. A gente vê Neemias o tempo todo orando. O tempo todo Neemias está envolvido com a oração. As escrituras fizeram com que os exilados que voltaram se reconsagrassem ao Senhor. A palavra de Deus faz toda a divisão, faz toda a diferença, nessa reconsagração do povo de Deus ao seu Deus. O trabalho cooperativo dos remanescentes evidenciava-se nos sacerdotes, nos levitas, nos governantes, nos artesãos, nos mercadores e seus filhos e filhas que trabalharam lado a lado para recuperar as muralhas. Todo mundo pôs as mãos à obra e trabalharam duro para a reconstrução das muralhas de Jerusalém. O relatório do livro sobre a administração da sociedade une os temas de comunidade, escrituras e culto. Então, não tem como se imaginar povo de Deus, comunidade do povo de Deus, sem desconsiderando as escrituras e o culto. A identidade de Israel, meus irmãos, é o Deus de Israel. Israel não existe por si só. Eles foram eleitos e eles se mantêm em Deus, né? Isso é uma lição muito boa para as igrejas de hoje, né? Qual a estrutura do texto, né? Então a gente vê a reconstrução dos muros do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 7, verso 73, né? E aí, nesse período do livro de Neemias, a gente vê a oração de Neemias, no capítulo 1, do 1 ao 11, os preparativos de Neemias, no capítulo 2, do 1 ao 20, a restauração dos portões e dos muros, no capítulo 3, do 1 ao 32, a oposição à obra de Deus, no capítulo 4, do verso 1 ao 23, a opressão econômica, no capítulo 5, do verso 1 ao 19, a intimidação final, no capítulo 6, do verso 1 ao 19, a proteção de Jerusalém, no capítulo 7, do 1 ao 73. A segunda parte do livro, a leitura da lei, do capítulo 8, verso 1 até o capítulo 10, versículo 39. Então, Esdras lê a lei, capítulo 8, dos versos 1 ao 18. Israel confessa o seu pecado, no capítulo 9, do verso 1 ao 38.
A aliança é selada no capítulo 10, do 1 ao 39. E aí a parte final do livro, que é a reforma social, que acontece do capítulo 11, verso 1 até o capítulo 13, verso 31. E aí nesse período nós vemos, né, o estabelecimento das cidades, no capítulo 11, do verso 1 até o 36, a dedicação dos muros, no capítulo 12, do verso 1 ao 47, e a renovação do povo, do capítulo 13, do verso 1 até o 31. E por fim, já terminando a nossa lição de hoje, nós chegamos no que seria o valor ético e teológico do livro de Neemias, né? Então, o livro de Neemias ilustra quanto pode fazer um leigo, né? Porque Neemias não era um sacerdote, Neemias não era um levita, Neemias ele era copeiro do rei. Olha só que interessante. Então, quanto pode fazer um leigo comprometido com uma vida de oração, comprometido com a palavra de Deus e comprometido com uma obediência ativa a Deus? A exigência de Neemias para que os homens se divorciassem de esposas estrangeiras não é um endosso do divórcio e nem do racismo, mas uma medida extrema numa situação desesperadora. Isso não é normativo para os dias de hoje, era para aquela circunstância. Por quê? Se você for perceber ao longo da leitura, muitos do povo de Deus, eles eram informantes dos povos inimigos ao redor por causa de alianças de casamento. Então muitos, inclusive sacerdotes, muitos judeus casaram-se com mulheres estrangeiras e esses casamentos criaram vínculos que no momento da reconstrução das muralhas de Jerusalém, esses vínculos se estabeleceram para que houvesse uma informação dos inimigos do que estava acontecendo dentro da reconstrução dos muros e criasse um ambiente de dificuldades para que isso acontecesse. Mas a lição que fica quando Deus quer fazer algo e usa as nossas vidas e nós nos dispomos a Deus na integralidade do nosso ser, Deus faz coisas maravilhosas. Em 52 dias, as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas, as portas e seus ferrolhos foram assentadas e a cidade se levantou poderosa. Irmãos, quando nós nos dispomos nas mãos de Deus para fazer a obra do Senhor, certamente teremos inimigos vindo ao nosso encalço, mas certamente também teremos Deus a nos guardar, a nos proteger, a nos dar estratégias, a nos confortar. É época de reconstrução. Mais cedo ou mais tarde sairemos dos nossos lares e nos reenvolveremos, vamos nos envolver novamente em sociedade. E a igreja, mais do que nunca, precisa trazer respostas da palavra de Deus para uma geração que vive nas trevas. E Deus está dando esse momento para nós nos reavaliarmos, nos reconstruirmos, debaixo do temor do Senhor, da obediência ao Senhor, do amor à sua palavra e de uma vida de oração. Vamos orar então nesse momento, agradecendo a Deus a nossa lição? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor esse tempo de lição. Te agradecemos por esse livro de Neemias que estudaremos nas próximas 8 lições. Te agradecemos por essa primeira lição, que foi uma introdução. Estudamos os antecedentes histórico-bíblicos. Fizemos uma abordagem rápida sobre o que é o livro de Neemias. E já a partir da próxima videoaula estaremos nos detendo no texto sagrado, procurando, sob a orientação do Teu Santo Espírito, tirarmos lições proveitosas e edificantes para as nossas vidas. Abençoe as nossas vidas, os irmãos da Igreja Batista Nova Esperança e demais que pelas mídias sociais acessam a essas videoaulas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um,
Muito obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Muito bom nos reencontrarmos agora nessa nova jornada no livro de Neemias. Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Deus abençoe você.